Você sabia que a comparação de escritas é um dos exames mais realizados pelos peritos criminais? Então acompanhe esse vídeo que você vai aprender muitos detalhes sobre esse exame, o exame grafotécnico. A perícia grafotécnica é o exame feito com o objetivo de se verificar a autenticidade ou a autoria de escritas. Esse exame segue o princípio da individualidade gráfica, ou seja, que cada pessoa tem uma forma própria, individual de escrever. E através da forma da escrita, da letra, a gente consegue identificar quem foi o autor daquele texto. E esse princípio é especialmente útil em casos de investigações de crimes como estelionato ou falsidade documental. O exame ele é feito comparando-se um material questionado com o material padrão fornecido pelo indivíduo. Esse material questionado ele pode ser, por exemplo, uma folha de cheque que uma pessoa preencheu e aí está se discutindo se foi ela mesma que preencheu, se foi outra pessoa que preencheu no lugar dela. Pode ser um caderno, por exemplo, um caderno com anotações sobre a contabilidade de tráfico de drogas. Então, através daquela letra, daquela escrita, a gente consegue identificar quem foi o autor. Ou num preenchimento de um documento, um atestado médico, por exemplo, que uma pessoa preencheu e está sendo questionado se foi realmente aquela pessoa. Então, esse é o material questionado. Já o material padrão, ele é coletado daquela pessoa que se quer verificar se o material questionado pertence a ela ou não. Então aquela pessoa é chamada, é convidada, é intimada a colocar ali no papel a sua letra. Então ela vai receber ali um ditado, de preferência com as palavras que estão no material questionado, e ela precisa reproduzir ali na frente do delegado, do escrivão de polícia, as palavras que estão sendo ditadas a ela. É claro, às vezes as pessoas tentam disfarçar a escrita, Se aquela pessoa vai ter algum prejuízo naquela investigação, então ela vai tentar disfarçar a escrita. Por isso, na hora de se coletar o material padrão, é importante que se peça para a pessoa repetir várias vezes a mesma frase ou a mesma palavra. Porque uma vez ela consegue disfarçar a letra. Na segunda vez, ela consegue disfarçar a letra. Lá pela 30ª vez, ela esquece e aí ela faz a letra dela mesma. Então isso acontece muito, por isso é importante que na hora de se coletar o material padrão, se peça para que a pessoa repita a mesma frase ou a mesma palavra várias vezes, para que em algum momento de cansaço ela revele ali qual é a sua verdadeira escrita, qual é a sua verdadeira grafia. E é importante a gente observar também que sempre que uma pessoa ela tenta disfarçar a letra, ela tenta fazer uma letra que é diferente da letra normal dela, ela vai deixar algum traço, algum sinal de que ela está fazendo um esforço. Aquilo não é o natural dela. E isso também é percebido pelos peritos no exame grafotécnico. De posse, então, do material padrão e do material questionado, o perito criminal vai analisar os dois, ver se os dois partiram da mesma pessoa. Para isso ele pode usar uma lupa, um microscópio, para poder avaliar os traços, os mínimos detalhes dos traços das letras na escrita da pessoa. Os elementos analisados são muitos. Os principais deles são, primeiro, o que a gente chama de ataque, a maneira como a pessoa começa a escrever. Existem pessoas que começam a escrever no início da linha naturalmente, pegam a caneta, posicionam e já começam a escrever. Existem pessoas que fazem um ataque mais forte. Ela ataca no começo da letra, no começo da palavra, e depois ela vai reduzindo a força sobre o papel. Existem pessoas, você já deve ter percebido isso, que quando elas vão começar a escrever, elas fazem como um ensaio. A gente chama de ensaio, faz uma voltinha antes de realmente colocar a caneta no papel. Isso também é percebido. Isso é uma característica, é um detalhe importante daquela pessoa que está sendo investigada. O andamento gráfico é outro elemento muito observado também nesse exame. O andamento é o tempo, basicamente, o tempo em que a pessoa permanece com a caneta no papel.
Existem pessoas que escrevem a palavra do começo ao fim com a caneta posicionada no papel sem levantar a caneta em momento algum. Existem pessoas que a cada letra ela levanta a caneta. Fazem o que popularmente se chama de letra de forma e tecnicamente a gente chama de escrita sincopada. A pessoa escreve uma letra, tira a caneta, escreve outra letra, tira a caneta, escreve outra letra, tira a caneta. Cada letra separadinha. E existem pessoas que escrevem ali algumas letras, param, escreve mais um tipo de letra, para. Então existem vários tipos de andamentos gráficos e isso é uma coisa importante que é analisada no exame. Outro elemento importante é a inclinação da escrita. Às vezes mesmo a pessoa tentando disfarçar, ela mantém a inclinação da escrita. Inclinação em relação a uma linha horizontal, inclinação das letras. O comportamento da escrita em relação à linha de pauta, quando o documento é pautado, ou em relação à linha de base, quando não tem pauta, então você imagina uma linha ali, tem uma linha fictícia, imaginária, o comportamento da escrita daquela pessoa em relação à linha. A pessoa sai voando com a palavra fica acima da linha, ou a palavra cruza a linha para baixo. Existem muitas pessoas que têm esse tipo de característica, e é uma característica facilmente observada no exame. E é um elemento importantíssimo para se analisar, para se avaliar. Outro ponto interessante de se verificar no exame é a presença de traços ornamentais. Às vezes a pessoa ela tem uma forma peculiar de fazer o pingo no i, fazendo uma voltinha, ou uma forma própria dela de cortar o T, fazer um tracinho diferente em alguma letra. Isso eventualmente vai aparecer na hora em que ela for fornecer o material padrão. E aí o perito criminal olha, opa, tem aqui esse traço ornamental nessa letra que aparece também no material questionado. É um indicativo importante de que os dois foram escritos pela mesma pessoa. Bom, a forma da nossa escrita, ela pode sofrer variações ao longo do tempo. Você mesmo pode observar como era a sua escrita há alguns anos, na época da escola, na fase escolar, depois na fase adulta, acontece uma modificação. Por fim, na fase senil, quando a pessoa fica mais velha, que a mão vai ficando um pouco mais trêmula, a letra muda também, é natural. Essas são mudanças naturais na forma da escrita. Mas a essência, ou o que a gente chama de gênese, permanece. Alguns traços são característicos da sua personalidade na hora de escrever. E isso vai aparecer em qualquer etapa da sua vida, mesmo que a letra tenha sofrido alguma modificação, alguns elementos ali não vão sofrer essa alteração. Você vai conseguir perceber a presença desses elementos em cada momento da sua escrita. Bom, essa área de grafotecnia é um campo muito interessante de se trabalhar dentro da perícia, como você pôde perceber, quando eu falei aqui dos elementos, quando eu falei aqui dos princípios envolvidos por trás do exame grafotécnico, é uma área muito bacana de se estudar e de se trabalhar. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para que mais pessoas tenham contato com esse tipo de conteúdo e não se esqueça de se inscrever no canal para ser lembrado, avisado sempre que um vídeo novo for postado por aqui. Um abraço, até a próxima!